Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 688. Dando sequência da influência moral do médium, capítulo 20. Então, como nosso irmão Fernando estava tratando a respeito da questão, abordando-se nosso querido e amado Judas, o apóstolo. Então é óbvio, como ele já tratou a respeito dessa questão, nós não vamos voltar à questão. Mas solicitamos a gentileza dos nossos irmãos para refletir. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. É natural que os nossos irmãos tiveram que dizer, eles tiveram que deixar a Hipólito e Leon Denis de Rivail dessa forma. Porque eles sabiam da necessidade do ser em processo de evolução. Porque se nós pararmos para analisar, nós sabemos que esse tipo de sentimento no âmago do Criador não existiu, não existe e nunca existirá. Deus permitiu que ele tivesse esse dom, a mediunidade, as faculdades mediúnicas, os dons mediúnicos. Então Deus permitiu que Judas tivesse o dom mediúnico, a mediunidade, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Enquanto nós sabemos que Deus é misericórdia, Deus é amor. Enquanto nós sabemos que Deus, ele é incondicional. Deus é imparcial. Deus não cobra nada de nós. Deus não pune ninguém. Deus não sacrifica ninguém. Deus não condena ninguém. Não é Deus que faz com que eclode um câncer, que uma pessoa contraia um vírus, que um edifício caia. É a lei de causa e efeito, ação e reação. É o plantio. Se você semeia espinho, você vai colher espinhos. Se você semeia morango, você vai colher morango. É a lei de causa e efeito. Então é preciso raciocinar. Porque em momento algum Deus concedeu ou concede faculdades ao ser em processo de evolução para que de alguma forma
essa faculdade ou estas faculdades possa, de alguma forma, lhe infringir, lhe torturar. Como aqui, por exemplo, Deus permitiu que Judas tivesse esse dom, a mediunidade, os dons mediúnicos, para mais idiosa, ou melhor, para mais odiosa, tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Enquanto nós sabemos que Judas não praticou traição nenhuma. Aproveitando o que o nosso irmão Fernando estava dizendo, o único erro de nosso irmão foi ter tirado a própria vida física. Quando percebeu que ele foi traído pelos soldados romanos, e obviamente o suicídio, ele se sentiu culpado. Naquele instante, ele pensou: eu traí o mestre. Mas é óbvio, quem no corpo físico, mediante uma situação dessa, não pensaria como o nosso irmão. Mas como nosso irmão Fernando também estava dizendo, é a representação, o suicídio de Judas representa também todos aqueles que, mediante a contabilidade divina, quando assumem determinadas tarefas no corpo físico e que em meio às tribulações, quando se vê em meio às tribulações, evade, recuam, abortam o compromisso, abortam aquilo que assumiram. Ao abortar o compromisso, esse ato não deixa também de caracterizar suicídio. Se tem conhecimento o ser de que se evadindo torna-se um suicídio, muito mais, responde ele, porque muito mais é cobrado daquele que muito mais conhecimento tem. Mas nós sabemos que existe o suicídio direto e indireto. Esse processo é relativo. Cada qual encontram-se mediante uma programação. Mas analisando o caso, em momento algum, a faculdade mediúnica, o atributo mediúnico, os dons mediúnicos, em momento algum, o ser adquire, através da jornada evolutiva, para que possa lhe servir de um meio punitivo. De maneira alguma. Não devemos pensar da seguinte forma. Não devemos pensar que, usando esse termo, não devemos pensar que os dons mediúnicos
a faculdade mediúnica, a mediunidade, não devemos pensar que é tida como uma arma virada contra o próprio seio da pessoa. De maneira alguma. Devido ao livre-arbítrio, por mais relativo que seja, devido à imortalidade da alma, devido às pluralidades das existências, onde cada qual, nas posteriores, obviamente, retornarão ao corpo físico, tendo que colher aquilo que semeou na atual existência. Independe do querer da pessoa. Isso não encontra-se no querer da pessoa, no querer e não querer. Isso é lei imutável, é lei de Deus. Então nós temos que refletir a respeito da resposta fornecida a Hippolyte Léon Densart Rivail. Nós temos que refletir. Está errado o que os nossos irmãos disseram a Hippolyte? Não, de forma alguma. Eles estão certos. Mas é necessário separar o joio do trigo. Como, por exemplo, na pergunta de número 3, olha só para você ver. Allan Kardec faz a pergunta: os médios que fazem mau uso das suas faculdades, os médios que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Olha para você ver que maravilha. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. O que nós acabamos de dizer, muito mais é cobrado daquele que muito mais conhecimento tem. Só que nós temos que entender que não é só na questão da mediunidade que muito será cobrado por ter feito mau uso. Nós temos que entender que a inteligência, ela independe da mediunidade, ou melhor, ela independe das faculdades mediúnicas. A inteligência. Nós temos que entender que o caráter, ele independe das faculdades mediúnicas. O intelecto, a moral, tudo independe das faculdades mediúnicas. E que, no entanto, todos aqueles que abusam desses, ou melhor, todos que abusam dessas faculdades, ou melhor, todos que abusam desses atributos, porque tudo são atributos. Todos esses que abusam desses atributos respondem perante a contabilidade divina.
fizeram mau uso vão responder. Aqueles que fizeram mau uso da inteligência vão voltar na próxima existência privados daquela inteligência, com uma dificuldade imensa para raciocinar, para entender. Às vezes a pessoa fica ali durante 20 anos na escola e não aprende nada. Aqueles que instruíram mal respondem. Nós conhecemos milhões de casos nessas condições. Eu prefiro não dizer nomes, como esses seres retornam ao corpo físico. Mas observe que todos esses atributos independem da mediunidade, independem dos dons mediúnicos. Então não são apenas aqueles que, abusando-se dos dons mediúnicos, responderão perante a contabilidade divina. Todos que abusam dos atributos os quais todos possuem. Porque tudo é atributo. A mediunidade é um atributo. Os dons mediúnicos são atributos. Tudo é atributo. Nós sabemos que a humanidade possui dificuldade para entender, porque ainda não aclarou, vamos dizer assim, a inteligência, o raciocínio, o bom senso. Por isso não conseguem separar o joio do trigo. Mas isso que nós estamos dizendo aqui é uma matéria muito insignificante em outras dimensões bem próximas às nossas. Podemos dizer que essa matéria é uma matéria que há muito já foi descartada em dimensões próximas à nossa, mas que é necessária a todos nós que aqui nos encontramos. Mas é preciso raciocinar. Então vejamos, se delas fizeram mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Como já dissemos, muito mais é cobrado, muito mais será cobrado daquele que muito mais conhecimento possui. Só que nós temos que entender uma outra coisa. Não é Deus quem cobra. Não é nosso Senhor Jesus Cristo que cobra. Não é os instrutores espirituais que cobra. É a própria consciência da pessoa que cobra dele nas próximas existências, retornando ao corpo físico numa condição assim, muito triste. Eu podia dizer outros nomes, mas eu prefiro dizer isso. Então não é a justiça divina, não é Deus, não é Jesus quem cobra daquele que usou mal os dons, usou mal a faculdade mediúnica, as faculdades mediúnicas. Porque conforme aqui está escrito, se a pessoa não raciocina, ele pensa logo na contabilidade divina. Deus
o terrível, Deus monstro, Deus o vingador, aquele que pune, aquele que cobra. Não, de forma alguma. O indivíduo abusou. Perante a contabilidade divina, ele encontra-se em débito. Não há possibilidade dele retornar ao corpo físico de uma forma, vamos dizer assim, diferente que não seja de uma síndrome de Down. A síndrome de Down é o reflexo daqueles que foram inteligentíssimos, aqueles seres cultos, mas que desviaram, que usaram mal os dons que tinham. Tanto os dons mediúnicos, quanto outros atributos, como a inteligência, a cultura, a moral e por aí em diante. O mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica e por aí em diante. Retornou ao corpo físico na condição de uma bestialidade? Sim. Está incluído nestas questões. Mas não é Deus quem cobra. Deus, por ser misericordioso, ele ainda concede que o indivíduo retorne nestas condições, porque é retornando nestas condições que ele repara o que cometeu. Esses dias, uma jovem senhora conversando com o meu neto, o interrogou: mas meu pai, eu queria saber de você uma coisa. O meu pai, aos 65 anos de idade, foi diagnosticado com síndrome de Alzheimer e de Parkinson, de forma que já faz 5 anos que ele encontra-se acamado, vegetando. Eu gostaria de saber de você, mediante essa situação, se ele está, de alguma forma, quitando algum débito, se está sendo útil esse momento no corpo físico. Como? É óbvio, disse o meu neto. Esse momento da enfermidade, o momento da enfermidade, é o momento dele reparar os débitos dele. Através da resignação, da humildade, da paciência, do amor, da aceitação. Atributos esses que ninguém pode realizar por ele, a não ser ele mesmo. E não deixa de ser também uma prova e uma expiação aos familiares, mas exclusivamente a ele. Então observe só para você ver. A dor, o sofrimento, a enfermidade, os momentos difíceis são bênçãos que Deus permite aos teus
enviados, que Deus permite. Então é preciso raciocinar, porque às vezes as pessoas encontram-se em meio a alguns conflitos, a algumas tempestades, e se apavoram, se esquecendo-se que tudo passa. 2000 anos já passou. Onde está Roma nesse instante? Os imperadores. Onde está o império de Napoleão Bonaparte? Tudo passou. Tudo passa. Tenha paciência. Dias melhores virão. Então nós agradecemos a tua paciência, a tua tolerância e, por que não, a tua aceitação, porque nos ouvir é preciso trabalhar a resignação. Que Deus nos fortaleça.